Existe uma cena que é quase uma peça de teatro corporativo, sabe? Ela se repete todo santo mês em escritórios de advocacia pelo Brasil inteiro. Ah, eu sei exatamente qual é. O sócio-gestor, com a melhor das intenções, projeta um dashboard na parede. E bem no centro tem aquele gráfico quase sempre vazio do sistema de CRM. E aí vem aquele silêncio constrangedor. Exato. Uma cobrança velada, todo mundo pensando, dessa vez vai, e claro, nunca vai. É o roteiro perfeito para frustração mútua. E a justificativa é sempre a mesma, virou um mantra, né? A culpa é do advogado. Essa criatura avessa à tecnologia. Uma narrativa muito conveniente. Conveniente e, eu diria, preguiçosa. Mas um material recente do André Medeiros, da Advoco Brasil, aponta que essa desculpa não é só simplista. Ela desvia o foco do problema real. E é exatamente por isso que a gente está debruçado sobre essas ideias hoje. A nossa proposta não é achar um novo culpado. Não. É virar a mesa. É colocar a ferramenta, o sistema, no banco dos réus. A provocação do material, que é o nosso ponto de partida, inverte a lógica. A pergunta não deveria ser como a gente faz o advogado alimentar o sistema. Mas sim, como a gente constrói um sistema inteligente o bastante para se alimentar do trabalho que o advogado já faz. Certo. Então, vamos começar pela origem. O artigo começa pela genealogia dessas ferramentas. CRMs, tipo Salesforce, HubSpot, eles não nasceram do nada. Não mesmo. Foram desenhados para um processo quase industrial, um funil de vendas B2B. Etapas claras, prospecção, qualificação, negociação. Uma linha de produção. Exato, mas quando você tenta forçar a advocacia para dentro desse molde, a engrenagem simplesmente trava. Por quê? Onde está a incompatibilidade fundamental? Olha, a incompatibilidade é filosófica. A advocacia de alto valor não opera num ciclo de vendas. Ela opera numa teia de confiança, de reputação. Uma teia, gostei do termo. O artigo dá um exemplo que é perfeito. Um contrato milionário, ele não surge de uma sequência de e-mails automáticos. Ele pode ser o resultado de um artigo que o cliente leu há 2 anos. Ou de uma conversa no seminário? Exato! Anos de almoços, cafés, onde a pauta não era vender, era construir credibilidade. O que é fascinante é que a gestão quer medir a temperatura da água com um termômetro de carne. São naturezas completamente distintas. Essa imagem é ótima. O artigo usa outra analogia que eu achei cirúrgica. Cobrar de um advogado para ele preencher um CRM depois de cada papo é como pedir para um diplomata preencher um relatório de vendas depois de cada jantar de Estado. Perfeito. Desvaloriza a própria interação. Totalmente. O valor não está na transação isolada, né? Está na soma dos contatos que constroem aquela relação. A ferramenta mede o evento, mas a mágica está no processo. Exatamente. E o gestor, ao insistir nesse preenchimento manual, o que ele está pedindo na prática é para que a realidade, que é tridimensional e complexa, seja achatada para caber numa planilha. Numa planilha bidimensional. É um erro crasso de design. O paradigma tem que ser o inverso. A tecnologia é que tem que ser complexa o suficiente para mapear a realidade. E não o contrário. Não é um problema de adesão, é um problema de concepção do produto. Isso nos leva a um paradoxo que o material explora bem. O problema não é que faltam dados. De jeito nenhum. Os dados sobre clientes, negociações, relacionamentos, eles existem aos montes. A questão é que eles não estão em formulários bonitinhos. Estão espalhados. Estão vivos. Estão no e-mail, no áudio de WhatsApp enviado no sábado à tarde. Na agenda do Google, nas notas do celular. O artigo chama isso de captura passiva versus input ativo. A lógica dos CRMs tradicionais ainda é do século XX. Um dado só existe se um humano for lá e digitar. Uma premissa totalmente obsoleta hoje. Completamente. O que o texto aponta, e isso já é uma realidade técnica, é a capacidade do sistema observar o trabalho e extrair os dados sozinho. E como isso se materializa? Porque, para a rotina de um escritório, isso pode soar meio ficção científica. É mais simples do que parece, na verdade. A gente está falando de integrações via API.
O sistema se conecta ao e-mail corporativo. Se ele identifica uma troca de mensagens com o domínio de um cliente, pronto, ele registra a interação. Entendi. O mesmo com o WhatsApp Business. Mas o grande salto, o que realmente muda o jogo, são os LLMs. Os modelos de linguagem tipo GPT, Cloud. Certo. Imagina só, você grava uma reunião, no final a IA transcreve a conversa, resume os pontos-chave, identifica tarefas, prazos e pronto, atualiza a oportunidade no sistema. O advogado não digitou uma linha sequer. A tecnologia agiu como um assistente silencioso. Ok, a ideia da captura passiva é poderosa, sem dúvida. Mas ela não esbarra em questões muito sérias de privacidade e principalmente de sigilo profissional? Como uma máquina vai diferenciar uma negociação de honorários de um desabafo pessoal de um cliente? A linha é muito tênue. Essa é a objeção mais inteligente e a mais necessária. A resposta, eu vejo, tem duas camadas. A primeira é contratual, é governança. Políticas claras de dados, consentimento explícito, servidores seguros, o básico. O dever de casa. Exato. A segunda camada, que é a mais fascinante, é tecnológica. Os modelos de IA mais avançados já podem ser treinados para identificar e ou anonimizar ou simplesmente ignorar informações sensíveis. Interessante. É possível instruir o sistema, por exemplo, para que ele registre que houve uma reunião, quem estava, qual o próximo passo, mas que ignore completamente o conteúdo da discussão. A tecnologia pode ser configurada para ser um mordomo discreto, que sabe o que pode e o que não pode ouvir. Entendido. Mas isso me leva ao que talvez seja o núcleo de toda essa resistência, o ponto mais sensível que o artigo toca. A conversa que ninguém tem coragem de ter na reunião de sócios. Sei bem qual é. Quando um advogado, principalmente o mais sênior, registra no sistema o celular pessoal de um CEO, o valor de uma negociação confidencial, ele não está só inserindo um dado. O que está acontecendo ali psicologicamente? Ele está transferindo para o sistema o que o autor chama de capital relacional. E esse não é um ativo qualquer. É talvez o ativo mais valioso de um profissional do direito. Construído ao longo de décadas. Com um custo imenso de tempo, energia, reputação. E a atenção silenciosa que todo advogado sente é que no momento em que essa informação entra no CRM do escritório, ela deixa de ser sua, ela passa a ser da firma. É a entrega do mapa do tesouro. É isso. O relacionamento, claro, é pessoal. Se o profissional sair, a conexão vai com ele. O vínculo humano vai. Quando um advogado, principalmente um mais sênior, registra no sistema o celular pessoal de um CEO, o valor de uma negociação confidencial, ele não está só inserindo um dado. O que está acontecendo ali psicologicamente? Ele está transferindo para o sistema o que o autor chama de capital relacional. E esse não é um ativo qualquer. É, talvez, o ativo mais valioso de um profissional do direito. Construído ao longo de décadas. Com um custo imenso de tempo, energia, reputação. E a atenção silenciosa que todo advogado sente é que no momento em que essa informação entra no CRM do escritório, ela deixa de ser sua, ela passa a ser da firma. É a entrega do mapa do tesouro. É isso. O relacionamento, claro, é pessoal. Se o profissional sair, a conexão vai com ele. O vínculo humano vai. Mas o mapa, com as coordenadas, os atalhos, as armadilhas, ele fica para trás. A resistência a isso não é tecnofobia, é autoproteção. É uma reação perfeitamente racional. Racional e totalmente previsível. E o artigo é brilhante ao apontar como a gestão ignora 3 dimensões dessa dinâmica. A primeira é a do incentivo. O que eu ganho com isso? Exato. O que o advogado ganha concretamente ao mapear seu capital relacional para o escritório? Se a única consequência é ser mais cobrado na reunião mensal, o sistema de incentivos está quebrado. A discussão vira falta de cultura, quando na verdade é uma falha de design econômico. E a segunda dimensão, que a gente já tocou, é a da propriedade. De quem é o contato, de quem é o relacionamento. Essa zona cinzenta precisa ser iluminada, com políticas claras. Se não tem regra, a regra é a desconfiança. E tem a terceira, a da privacidade.
que vai além do sigilo cliente-advogado. A privacidade interna. Exatamente. Um advogado pode receber uma consulta informal de um contato sobre uma possível troca de escritório. É uma informação valiosíssima, mas extremamente delicada. Registrar isso num sistema que dezenas de outros sócios acessam é, no mínimo, imprudente. É um risco enorme. Tratar toda a informação como um ativo público da firma ignora as nuances do jogo. Não é resistência, é inteligência social. E mesmo que o advogado supere todas essas barreiras e alimente o sistema, o artigo descreve o que ele chama de ciclo quebrado. Em tese, o profissional insere o dado. O sistema processa e devolve inteligência. Só que não é isso que acontece, né? O que acontece é um ciclo de extração. O advogado, pressionado, alimenta a máquina, o dado sobe para um painel que só o sócio-gestor consulta. E o gestor usa o painel para cobrar metas. E absolutamente nenhuma inteligência, nenhum insight, nenhum benefício prático retorna para quem teve o trabalho de gerar a informação. O advogado é o produtor da matéria-prima, mas não é o consumidor do produto final. Ele está, na prática, trabalhando para o sistema de gestão de outra pessoa. E o comportamento humano é simples, né? É guiado pelo interesse. Um advogado preenche uma guia de custas porque sem ela o processo não anda. Ele emite uma nota fiscal porque sem ela não recebe. Recompensa direta e imediata. Exato. O CRM, nesse modelo extrativista, não oferece recompensa natural. Só oferece a punição de ser cobrado na reunião. E é por isso que a solução não é mais treinamento, mais engajamento, mais cobrança. É redesenhar o sistema para que ele trabalhe para o advogado. Entregar valor. Pensa num CRM que, em vez de cobrar, te ajuda. Um alerta no celular. Atenção! Faz 60 dias que não há contato com o cliente X, que representa 15% do seu faturamento. Isso sim seria útil. Ou que antes de uma reunião, ele monte um dossiê automático com histórico de interações, os últimos temas discutidos. Isso é uma ferramenta de trabalho, não de vigilância. O artigo tem uma frase que resume tudo. Qual? Quando o CRM começar a trabalhar para o advogado e não apenas para o gestor, a resistência vai cair. Não por cultura, por interesse. É uma mudança de paradigma completa. Então, qual é a consequência real para os escritórios que continuam ignorando isso e insistindo no modelo antigo? O artigo argumenta que eles estão acumulando silenciosamente um passivo estratégico. Gosto desse termo. O que ele significa na prática? Significa um risco invisível no balanço, mas que pode ser fatal. É a dependência extrema do capital relacional que existe só na cabeça e no celular de poucos indivíduos. É verdade. Eu conversei com um gestor uma vez que me disse, em pânico, olha, eu tenho um sócio que, se sair amanhã, ele leva 40% do faturamento da firma na agenda do iPhone dele. Isso não é hipérbole, é a realidade de muitos escritórios que se iludem com a força da marca, quando a força está nas pessoas. E por que esse risco é ainda mais agudo agora? Porque a inteligência artificial está transformando a produção técnica em commodity. Aquele diferencial de ter os melhores pareceres ou as melhores petições está se esvaindo. A IA vai nivelar o jogo técnico por cima. Faz todo sentido. A frase de impacto do artigo é que a verdadeira diferenciação no futuro será: nós conhecemos nossos clientes, suas dores, suas oportunidades, melhor do que qualquer concorrente jamais conhecerá. E esse conhecimento profundo não se constrói com intuição. Se constrói com dados estruturados. É esse o ativo que um CGM bem desenhado para a advocacia deveria estar construindo. Certo. O material, então, propõe um guia. 6 princípios para um CRM que funcione. Mas, em vez de listar todos, vamos focar nos que parecem ser a espinha dorsal: captura passiva e retorno individual. Para mim, esses são os 2 pilares. Se o escritório focasse só nesses 2, já mudaria o jogo. Completamente, porque um resolve o problema do input e outro resolve o problema do output e do incentivo. Entrada e saída. Virtuoso. O advogado percebe que quanto mais o sistema sabe sobre ele, de forma passiva, mais insights úteis ele recebe de volta. Os outros princípios, como política de propriedade, fricção zero, são consequências disso.
Se você acerta na captura e no retorno, 80% da batalha está vencida. E para colocar isso em ação, o autor sugere 4 movimentos práticos. O último me parece o mais importante. Mudar a pergunta. Ah, sim. Deixar de perguntar como fazer o advogado usar o CRM e passar a perguntar como fazer o nosso CRM usar os dados que o advogado já gera naturalmente. Essa mudança de perspectiva é a semente de tudo, né? Sem dúvida. É a troca de uma mentalidade de comando e controle por uma de serviço e inteligência. O gestor deixa de ser um fiscal de formulário e passa a ser o curador de um sistema que potencializa o ativo mais importante do escritório, a inteligência de relacionamento. Resumindo a nossa análise, então, a tese central ela é demolidora para o status quo da gestão jurídica. O CRM vazio não é um sintoma da resistência do advogado. É um sintoma de um erro profundo de diagnóstico, de design da ferramenta. Um erro de processo. A solução não está em mais workshops de treinamento, mas em uma tecnologia mais invisível, mais inteligente e fundamentalmente mais alinhada aos interesses de quem está na linha de frente. É uma inversão de responsabilidade. A gestão precisa parar de ver o CRM como um instrumento de vigilância e passar a enxergá-lo como o que ele deveria ser: o principal construtor de memória institucional. Uma memória viva. Um mecanismo para transformar o capital relacional, que hoje é volátil e pessoal, no ativo estratégico mais duradouro e difícil de replicar que um escritório pode ter. É a defesa contra a comoditização que a IA vai impor. E isso nos deixa com uma provocação final que o próprio material inspira. Se o futuro da advocacia depende cada vez menos da excelência técnica, que a tecnologia vai automatizar, e cada vez mais da profundidade com que se gerencia o relacionamento com o cliente, qual o verdadeiro custo de oportunidade? Ou melhor, qual o risco existencial que um escritório corre ao permitir que seu ativo mais valioso continue guardado só na cabeça e nos celulares de pessoas que, por qualquer motivo, podem não estar lá amanhã?